Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da Advocacia da Primeira Divisão. Meu nome é Felipe Rossi, advogado e professor. Estou aqui com meus colegas também, advogados e professores. Eduardo Farias. E Léo Paixão. Bem, a temática de hoje, como eu sempre falo, é super interessante e foi uma sugestão de vocês. Nós vimos ali diversas mensagens nos directs do Instagram e tivemos essa temática hoje sobre o assunto. Acerca do nicho, a atuação, a forma de atuação do camarada. Como eu escolho isso, professor? Então, várias dessas perguntas estão lá no Instagram. Inclusive, se você tiver sugestão, deixa aqui nos comentários, acessa lá no Instagram, segue a página, pode deixar ali sua sugestão, assunto, que a gente sempre dá uma conferida e traz aqui para o podcast. Bem, e essa temática, ela trouxe para nós uma possibilidade de discutir algo que é muito comum. Aonde eu devo começar a atuação profissional, como eu escolho. E dito isso, então, o professor Leonardo separou já um ponto de partida fundamental para a gente começar a discutir a temática. Vai lá, Léo. Cara, que tema, hein? Ainda bem que a gente escolheu essa temática aí, porque a gente mora num país de 212 milhões, de acordo com os últimos dados do nosso censo do IBGE. E nós temos 1.300.000 advogados. Proporcionalmente falando, o Brasil ele tem o maior número de advogados por habitante. Aqui no Brasil nós temos uma proporção de 161 advogados para cada 164 habitantes. Proporcionalmente, o Brasil está na liderança da quantidade de advogados por habitante. É muito. Se a gente comparar, por exemplo, com a Índia, meu amigo, a Índia tem gente. É 1,4 bilhão de gente lá. Bom, mas o fato é, lá é um advogado para cada 700 habitantes. Lá tem mais advogado, mas proporcionalmente é um para cada 700 habitantes. Estados Unidos também, que é um país, do ponto de vista jurídico, assim, muito, muito grande, e lá são 320 milhões de habitantes, lá a proporção é de um advogado para cada 253 habitantes. Ou seja, o Brasil está disparado. Significa dizer que a temática de hoje tem uma importância gigantesca para você não ser mais um. Você não ser mais um dentro desses 1.300.000 advogados aqui no Brasil. Ou seja, qual o seu diferencial? É claro que no início de carreira tem aquela dificuldade, né? Você não dá para selecionar muito, que você está criando seu pé de meia, tal, pagando a faculdade, aquela coisa toda. Mas, com o passar do tempo, você já precisa pensar qual nicho eu vou escolher para ser seu diferencial. Quem é nichado é diferente. Inclusive, vou até arriscar falar uma coisa aqui, vocês podem achar bobagem, mas assim, ó, do ponto de vista financeiro, é melhor você ser, é mais interessante você ser o diferente do que ser o melhor, do ponto de vista financeiro. O diferente chama muito mais atenção do que o melhor, sacou? Então, quando eu falo assim, ó, de ser nichado no segmento da advocacia, qual é o nicho que você pode ser o diferente e, claro, com resultados dentro desse 1.300.000 advogados no Brasil. Faz sentido para vocês? Cara, muito. Até porque essa ideia do ser diferente e entregar o resultado, essa diferença em não ser o melhor, ela não envolve especificamente o quanto o cara estudou para ele ser o melhor. Eu acho que está muito mais ligado à questão do resultado e da ideia do quanto que ele pode mostrar para o cliente dos resultados que ele já teve do que qualquer outra coisa. E eu vou te falar, resultado conta. Resultado conta. Você tem um portfólio para você mostrar para o seu cliente que aquele caso não é o primeiro que você atua, que você já atuou em determinados casos, você separou os principais para mostrar para ele, ainda que você tenha trabalhado só em 3 casos daquele tipo, mas você separou o portfólio, mostrou para ele, falou, olha, eu já trabalhei nesses casos aqui, o fato era esse, o Ministério Público imputou isso, e eu tenho, no caso da advocacia criminal, né, e eu tenho esses resultados, foram essas sentenças porque eu trabalhei de determinada forma. Cara, eu acho que isso vira, inclusive, argumento de autoridade. Total. Sim. Total. Eu tenho 2 pontos, né, do que a gente conversou. Primeiro, é que eu vou discordar de uma premissa que você colocou, de um argumento inicial, que é o seguinte. Eu acho que a nossa realidade, ela não se aplica mais na integralidade desse novo contexto. Me explico. Te imagina que a gurizada consegue fomentar uma certa base de autoridade e referência antes mesmo de formar. E eu não tô falando que tu deves exercer a advocacia, porque tu não pode.
Inclusive, não pode mesmo, é uma vedação legal. Mas, veja, propagar conhecimento, se tornar autoridade no assunto, não demanda necessariamente o quê? Que você já esteja advogando. Então, é o que eu falo da questão de produção da figura profissional antes mesmo de você estar advogando. Então, talvez a ideia de, realmente, claro, no início da profissão é sempre muito difícil a ideia de, poxa, eu consigo já, no primeiro momento, definir. Depende. Se talvez a gente não utilizar esses métodos, essas técnicas anteriores, quando você é jogado no mercado, você não tem uma identidade. Só que hoje é muito volátil, a coisa é muito rápida, você consegue enxergar tudo muito rápido, é o tempo todo informação, você despeja informação, as pessoas consomem informação. Então, não é incomum que você veja um influencer que acabou de formar e a pessoa já está dando palestra. Você entende? Eu não estou falando que a pessoa é um brilhante advogado ou advogada. Eu estou falando que a pessoa soube se inserir no mercado de uma forma diversa daquela que a gente começou. Então, talvez, claro, e isso seja algo que tu precisas trabalhar. Você que está nos assistindo aí, tem que entender que existe uma nova realidade, um novo contexto, e que efetivamente você pode utilizar essa forma anterior de produção da figura do portfólio, não necessariamente de trabalhos, mas, por exemplo, de apresentação. Vou pegar um caso, e esse caso é sensacional. Teve uma vez que a gente estava selecionando um currículo de estagiário, e aí, normalmente, eu costumo falar em sala. A apresentação do seu currículo funciona como se fosse realmente assim, você conversando com a pessoa. Então ela funciona como a primeira identidade do indivíduo. E aí, claro, quando tu tá ali no início do curso, tu tem o quê? Tu tem fulano, idade, ensino médio e o sorriso que Deus me deu. Né? Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas via de regra é o que acontece nos primeiros semestres do curso. Só que esse aluno, ele fez um diferencial surreal. Ele trouxe as audiências que ele assistiu e ele colocou assim, experiência prática profissional. E ele colocou o número do processo, a matéria e o que aconteceu naquela audiência. Cara, que sensacional. Cara, essa ideia foi sensacional, porque como é que eu vou falar que ele não tem experiência? Ele trouxe a informação e a prova da informação, cara. Exatamente. Você contratou, né? Não. No caso, é porque era uma outra... Porque como a gente divide por coordenação, Sim. não era pra coordenação inerente... Mas, cara, que ideia sensacional desse cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é um cara que encontrou um diferencial no início do curso. Entende? Então, assim, é uma ideia que não é exclusiva dele. Você que tá assistindo, que é estudante do curso de Direito, eventualmente, também pode replicar isso. Foi um diferencial, me chamou a atenção. Porque não era uma nem duas, eram várias. Sabe? Ele trouxe um contexto a mais. Então, assim, o antes, efetivamente, de concluir o curso para se jogar no mercado, essa ideia de... Ele assistiu várias audiências de família, mas a vaga era criminal. Mas, enfim, de toda sorte, ele trouxe uma expertise. Ele pode realmente não ter experiência profissional prática, mas vai falar que ele não assistiu? Depois fala que estagiário não tem boa ideia, né, cara? Essa é uma exceção. Foi sensacional, essa foi brilhante. Cara, mas assim, voltando a esse assunto, na verdade, esse é o poder do marketing, né? Qual o melhor hambúrguer que você gosta aqui em Brasília? Sem falar a marca? Pode falar. Cara, vou falar só o lugar. Fica lá no Vila Planalto. Não é McDonald's. Não. O McDonald's é o que mais vende hoje. Poder do marketing. Não é o melhor, mas o diferencial dele. Entende onde eu tô querendo chegar? Sim. O cara que durante a faculdade já começa a fazer divulgações de conteúdo, ele já começa a criar uma comunidade. Aquilo vai criando um senso de comunidade e isso, para as redes sociais, é autoridade. A autoridade nas redes sociais é subjetivo. Você vai criando ali você vai fazendo uma comunicação a tal ponto que a galera vai confiando no que você tá falando. Cara, quando você se forma, a galera já fala, ó, enfim, ele formou. Porque ele criou uma comunidade que já estava esperando ele se formar para poder contratar o serviço dele. Então você pega aí um acadêmico de direito que começa a postar só sobre direito de família. Meu amigo, quando esse cara pegar a carteirinha da OAB, pode ter certeza, ele já tem clientes. É o poder do marketing. Esses dias eu estava conversando com um colega lá da faculdade, professor de direito penal e também advogado. E ele estava me mostrando as presepadas de um colega nosso advogado daqui de Brasília, que ele fazia no tribunal do júri. Coisas absurdas, tipo, sei lá, primeiro que eu acho complicado falar para jurados se é excludente de ilicitude ou culpabilidade, né? Os alunos mal entendem que dirá jurados, né? Mas ele falando para os jurados que a legítima defesa era uma excludente da culpabilidade. A gente sabe que não é, que é excludente da ilicitude. É só para demonstrar que ele não é tão bom assim, sacou? O cara não falta cliente para ele. Por que não falta cliente para ele? Poder do marketing. Ele divulga uns vídeos, uns cortes no Instagram dele das sustentações orais que ele faz. Eu já vi. Esse aqui. Ele divulga, cara. E aí, sei lá, e principalmente lá na região administrativa dele, o cara é foda. Mas se você olhar mesmo do ponto de vista técnico, ele não é.
mas financeiramente. Sim. Sacou? Então, assim, ó, você que se prepara, se capacita, estuda, leva a sério o seu trabalho e faz um marketing correto, cara, tem tudo pra explodir. Sim. E assim, essa ideia de trabalhar o anterior, eu acho que, claro, não é a realidade de todo mundo, até porque nosso público não fica também só a quem tá ainda se preparando, mas também para quem já tá no mercado. E a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas essa ideia de criar esses fundamentos de autoridade, eu acho que, inclusive, até mesmo depois de já ter concluído, bem, é uma realidade moderna. Cara, se não construiu antes, constrói agora. Eu acho que só não dá é pra não construir. Eu acho que só não dá pra ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu penso que na vida nada dão pra gente, sabe? Se você não for lá e não arrancar a força, se você não conquistar, as coisas não vêm, cara. Pelo menos pra maioria da sociedade, porque não é herdeiro, pô. Eu tenho vocação pra ser herdeiro. Eu tenho vocação pra ficar o dia inteiro dentro de casa, sabe? Comendo, pedindo só no iFood, pagar uma pessoa só pra ela descer lá e pegar a comida pra mim, me trazer, e eu como e assisto TV. Cara, eu poderia viver minha vida assim, velho. Poderia. Mas infelizmente, essa minha vocação, ela não foi preenchida por um requisito do nascimento. Então, há uma necessidade de trabalhar. E até agora, ninguém me deu nada. E é uma ilusão você achar que a vida vai te dar alguma coisa, ou que alguém vai vir te resgatar. Meu velho, se você não construir a sua carreira, não construir a sua identidade, ninguém vai fazer isso por você. Pelo contrário, as pessoas fazem por ela e não vão te ajudar ainda. Então, se não construiu antes, constrói agora. Então, sabe, dos seus posts, do seu posicionamento, daquilo que você distribui de conteúdo, de informação, não só, creio eu ainda que não só no Instagram, mas eu acho que o boca a boca ele ainda vale muito. Sim. Total. Cara, faz muito sentido o que você tá falando. Então, nessas relações interpessoais, você vai na padaria, viu uma oportunidade, conversa sobre alguma coisa. Não é pra ser o cara chato, sabe? Não é... quase que eu ia citar uma religião aqui, na verdade não é uma religião, uma seita, mas é melhor não. Mas vejo que é interessante a gente vai à padaria, vai a um supermercado e vê uma oportunidade, conversa com a pessoa, introduza um assunto sendo gentil. Eu tava vendo um dia desses um grande empresário falando que uma blogueira que ele conheceu no supermercado. Esse daí... inclusive você encaminhou, né? Eu encaminhei. É sensacional. Esse caso é muito bom. Você lembra? Chegou a vê-lo? Acho que não. Essa história vale muito a pena contar. Conta aí pra gente. Que é a questão de apresentação pessoal. Isso. Sensacional. Mas é a construção da identidade, entendeu? Sim. Porque ali ele tava falando de como a pessoa se apresenta. Mas questão de roupa. Então ele fala, cara, a mulher vai sair de casa, não interessa pra onde ela vai, ela tem que ir maquiada. O cara vai sair de casa, não interessa pra onde ele vai, ele não tem que sair com a camisa de time de futebol. Ainda ele que tem seja que ser padaria. arrumado, ainda que seja na padaria. E isso faz muito sentido, porque o que as pessoas veem é a sua identidade. Sim. É o que elas veem. Elas não te conhecem. Isso a gente pode até abordar, inclusive, numa temática de marketing pessoal e marketing profissional. Total, cara. Que vale muito a pena, acho que é uma das coisas que sempre perguntam também lá no direct, bomba isso aí, essa questão de apresentação. Mas em resumo, o vídeo fala que ele sempre sai como se ele fosse ser entrevistado na Globo. Então, basicamente, ele já se prepara para que, independente do local, ele seja bem apresentado. E diz que em algumas oportunidades ele encontrou influencers e algumas outras pessoas. Ele foi, conversou sobre o trabalho da pessoa, a pessoa perguntou dele e ele trouxe uma informação sobre a gestão negocial dele. E ele fez parcerias. Caraca. Então, dali ele conseguiu construir, sabe, o patrimônio dele, que, ao que parece, é grande. Então, enfim. Mas é uma ideia muito boa, essa ideia de apresentação como um todo, sempre ter a possibilidade de apresentação. Claro, existem vários perfis, tipo doutor crime, doutor família, doutor não sei o quê. A gente fica julgando, mas quem tá fazendo não tá se importando com o seu julgamento enquanto ele tá ganhando. E essa é uma coisa que cada um de vocês tem que internalizar. As pessoas ao seu redor nem sempre vão estar te motivando, ou instigando, ou incentivando que você seja aquele camarada de sucesso. Então, quando você faz, sei lá, vamos pensar aqui, doutor crime, você pensa assim, que isso? Maluco, você ri. Aí você vê um cara, não sei se existe, tá? Se eventualmente existir, não entenda mal. Não é referência direta. Não é referência direta, muito pelo contrário. Inclusive, deveria ser até um elogio. Na verdade, nós estamos elogiando aqui, Sim, né? porque basicamente, você pensa assim, doutor crime, é quando você vê o cara tem uma quantidade X de pessoas, o nome pega, a ideia do cara roda, o nome roda, o meme roda. Então, o nome do cara, ele passa a estar em vários locais justamente por conta dessa forma de expressar, né? E ele foi, obviamente, criticado, ele foi amplamente questionado pelos seus pares, mas enquanto ele tá ali muito bem, obviamente, isso não interessa, sabe? Lembrei de um caso interessante. Lembra de um advogado, que agora me foge o estado e eu também para não falar bobagem,
numa razão de uma tragédia, enfim, ele apresentou e o cara com um carrão e o pessoal começou a meio que tirar sarro porque o cara era meio exibido nas redes sociais. Sim, isso é recente. É, recente. É um caso recente, a tragédia que, enfim, acabou trazendo ele à tona é horrorosa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém paga as contas do cara. Claro, a OAB tem uma questão da publicidade, propaganda e tal, mas aquela identidade do cara, ela rodou o Brasil inteiro. Cara, rodou o Brasil inteiro. E se você parar pra pensar, embora, eu vou até falar que a despeito do meme, né, em que pese o meme, o cara tinha propriedade no que ele tava falando. E aí, Léo, eu vou trazer outra fala do começo. É o seguinte, assim, de ser exclusivo de determinada área ou ser o melhor. Eu acho que quando você é o melhor, vamos pegar referência do criminal que a gente adora, né? Professor Auri Lopes. Tava conversando ontem no escritório com o Gabriel, eu falei assim, cara, se o Auri Lopes tá sustentando, ele tá falando que tá errado, o ministro usa como referência o livro dele, cara. Você entende que é até complicado. Você fala assim, não, se tá errado, mas peraí, eu uso você como referência. Claro, tô brincando, né? Mas quero dizer assim, a questão do melhor. Ele te permite, Léo, cobrar mais. Você é mais caro, seu produto é refinado, sua mão de obra é mais exclusiva. E aí ele tem essa ideia do potencial em razão do conhecimento. Ele de fato foi o melhor, mas quantos anos dedicados a isso, especificamente a isso, produção, investimento acadêmico e tudo mais para ele se tornar o melhor e ele ter, olha que interessante, ele ter a qualidade de melhor ou entre os melhores, que acabou se tornando um nicho. Porque imagina, essa advocacia, ela é exclusiva. Ela não é uma advocacia de contencioso. Então, o que ele achou? Ele achou um novo nicho em sendo o melhor. O ser o melhor, ele também te nicha. Porque ele vai te nichar para uma exclusividade de clientes. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu fiz o comentário da diferença, né? Da relação entre o diferente Sim. e o melhor. Sim, sim. O que quacontece? Quando você fala assim, o diferente, para aquela pessoa que contratar o diferente, ele é o melhor. Sim. A questão que eu quero chegar é o seguinte, ó. Todo mundo sabe que ele é o melhor. Beleza? Todo mundo sabe, assim. Todo mundo que eu falo assim, os concorrentes dele sabem, né? Ele é referência e tal. Mas a questão é, para o cliente, aquele diferente é o melhor, porque ele criou aquela comunidade. E aquele diferencial para o cliente que vai contratá-lo, cara, porque tem cliente para todo mundo. Sim. Tem cliente para todo mundo. E o cliente viu nele o diferencial que fez para ele, cliente, achar que ele é o melhor para a defesa dele, sacou? Uhum. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Perfeito. Então, nas redes sociais, essa questão de autoridade, ele gera para você muitos outros valores. Você pode cobrar mais, você pode cobrar melhor, tal. Mas o ponto é, como é que eu me torno autoridade nesse nicho e, principalmente, nessa era digital? Entende? E para além disso, como eu escolho o nicho? Eu acho que o ponto de partida talvez comece daí. Eu acho que antes da gente pegar e pensar na projeção, até te interrompi, peço perdão. Antes da gente começar nessa ideia de qual matéria, acho que a gente podia entrar num consenso. Clínica geral é um problema, né? Cara, acho que não tem mais espaço para clínico geral no mercado. Dentro da advocacia, tá? Só pra... dentro da advocacia. Eu vejo que o cliente passa na frente do escritório, ele vê lá direito civil, previdenciário, aí ainda faz um desdobramento de família, né? Bota direito civil, família, trabalhista, previdenciário, criminal, intergaláctico. Cara, assim, quem acha que sabe de tudo, na verdade não sabe de absolutamente nada. Imagina quanto conhecimento tem em cada um desses ramos do direito. Como é que você se torna especialista em tudo? Cara, que você tenha 2, 3 especialidades, ponto, estourando. Porque eu acho que especialidade é uma. Na outra, você é bom. Você entende. Você entende, você sabe como atuar, seu cliente não vai passar vergonha, você não vai passar vergonha numa audiência, num trabalho, você vai conseguir executar um trabalho muito bem feito. Mas especialidade, cara, é uma, velho. Você parar pra pensar, só puxando aqui um gancho um pouco pra mim. Cara, direito penal hoje. Nós temos mais de 3 mil tipos penais no Brasil. Mais de 3 mil. Eu dou aula há 10 anos. E até hoje eu não percorri os 3 mil. Cara, isso porque eu tô lá. De manhã, uma época eu ainda tava à tarde nos cursinhos, e à noite. Então... E de madrugada nos processos. E de madrugada nos processos. Cara, então quantos crimes existem? Você vai ser bom em tudo? E ainda tem as questões processuais.
Então, ser especialista vai demandar de você um desgaste tão grande que não dá tempo, você não tem vida suficiente para ser especialista em outras áreas. Dudu já tá falando de subnicho, né, cara? É. E eu acho isso aqui incrível. E ele tá certo. Porque uma coisa é você ser advogado criminalista, ponto. Outra coisa é você ser advogado criminalista especialista em tribunal do júri. Eu conheci um advogado criminalista, foda, muito bom, mas se colocar ele numa tribuna, ele não sabe falar, cara, ele treme. Tanto é que ele evitava homicídio e tal, crimes dolosos contra a vida, porque ele não pegava mais júri. Porque a experiência dele com o júri foi tão ruim que ele falou, não, meu lugar é aqui. E ele fazia defesas muito boas, de roubo, furto, enfim. E você entender que também há um subnicho dentro da área da advocacia também é muito importante. Quantos advogados a gente conhece que é especialista aí em crimes tributários? 8.137,90. Entende? Então faz muito sentido o que o Dudu tá falando. E se você for parar para pensar ainda em outras questões, assim, puxando um gancho de sala de aula, né? Em sala de aula, eu dou aula de parte especial também. Em homicídio eu levo 3 dias, 3 aulas. Cada aula são 3 horas aula, então eu levo 9 horas aula. Eu esgoto o tema? Não, eu encerro porque eu tenho que encerrar, porque existem outros crimes que precisam ser passados. Então, não faz sentido achar que dá para dominar todas as áreas. Isso eu acho que é um erro muito juvenil, sabe? No tempo de hoje, a pessoa pensar nisso. Se a gente usar como analogia até a medicina, cara, quantos ramos você tem diferenciado e quando você tem um problema, você não vai procurar qualquer médico. A depender do problema que você tiver, o próprio médico que você for, ele te encaminha para outro médico, porque ele não vai resolver o seu problema. Então, o que te faz achar, ou o que você pensa que o seu cliente vai interpretar, quando vê lá na porta do seu escritório, todos aqueles nichos. E aí o cliente entra, porque de repente ele vai tirar a prova, para ver quantos advogados tem lá. Aí tem um advogado. Cara, o advogado sabe tudo? Meu Deus do céu, cara. Que mente é essa, velho? Não é uma equipe. Isso daí realmente... E não quer dizer que você não possa formar uma equipe com diferentes competências. Eu acredito que um escritório estruturado, ele consegue formar um time com diferentes competências, assim como a gente demorou um tempinho para montar, mas montamos, que tem pessoas que têm ali uma aptidão maior para determinadas matérias e, eventualmente, nós conseguimos abarcar uma quantidade maior de demandas. Mas, claro, a ideia do clínico geral, sobretudo quando você tem ali a mistura da demanda de justiça comum com justiças especiais, por exemplo, você pega ali trabalhista com o processo civil. Vamos pensar assim, tá, o cara atua em tribunal superior. Se o cara atua em tribunal superior, STJ, STF, o rito do TST é totalmente diferente, cara. Você pode até ter a questão ali da noção básica, mas os prazos, a contagem de prazo, a forma como é a matéria em si, ela é totalmente díspare. Não é incomum que a pessoa perca prazo, por exemplo, por uma confusão da forma da contagem de prazo. E infelizmente isso é muito comum. Não, um exemplo tosco aqui. Embarque de declaração no cível, 5 dias. Processo penal, 2, parceiro. Dias corridos, dias úteis. Fora apelação, isso. Fora faz isso. a comparação da apelação. Cara, apelação é bizarro. Apelação no criminal, embora guarde muito amor pelo criminal, convenhamos que aquele prazo ali é no mínimo curioso. Prazo para interposição, prazo para razões, posso apresentar minhas razões só no tribunal. O resto, só 2 dias. Aí do nada vem o reze, né? 5 mais 2 e as razões da apelação, 8. Não, e aí em primeira instância você tem essa possibilidade de apresentar primeiro o termo, depois as razões. Quando você chega para tribunais superiores, cara, termo e razão tem que ir junto, porque experimenta apresentar o termo de interposição do RESP e do RE e depois apresentar as razões, pra você ver o que vai acontecer. Gera confusão, cara. Gera confusão. Isso é loucura. A apelação no processo penal tem 3 formas. Você faz junto com a interposição, você faz depois da interposição, ou você ainda pode apresentar no tribunal ainda. Só no tribunal. Cara, e Léo, e pro assistente de acusação? Porque o assistente de acusação funciona da seguinte forma: se ele tá no processo, ele só pode apelar se o Ministério Público não apelar. Daí chama a dele de apelação subsidiária. Só que se ele não tiver no processo, quando acabar o prazo do MP, ele pode se habilitar. Ele pode. Só que aí o prazo dele é de 15 dias. É muita coisa. É uma loucura, né? Cara, nada a ver. É uma viagem, velho. Nada a ver. Cara, o processo penal é uma viagem. Eu não sei onde é que o legislador de 40 tava com a cabeça. Esse prazo de 15 é mais ou menos assim, a família ficou indignada, sei lá, a vítima ficou indignada, só que só descobriu muito tempo depois, ainda vai lá, dá tempo ainda, cara, porque 15 dias é muita coisa. Qual foi o raciocínio que o legislador usou para isso?
Cara, também não... Mas não é à toa que, inclusive, existem propostas, né, de modificação. Agora, a questão de unificação de prazo também é uma parada interessante, né? Agora, vocês estão vendo isso aqui? Que coisa massa que a gente está vivendo aqui agora. Se você perguntar assim, qual a especialidade do time como um todo? Se você falar, assim, a questão de nicho particular, você vê que hoje, quem tem a expertise, que atua integralmente com o direito penal, é o Eduardo. Total. Mas não nos impede de ter conhecimento sobre a outra matéria. Então, veja, embora tenhamos conhecimento, se eventualmente nós falarmos de uma demanda específica de direito penal, a quem buscamos? O Eduardo. Então, isso demonstra o quê? Que, embora tenha essa percepção equivocada de clínico geral, é atuar em todas as áreas. Não quer dizer que você não precise ter um pouco de conhecimento como contexto Total. geral, sobretudo para não passar uma vergonha. Então, enfim. Cara, eu acho isso sensacional, você ter um conhecimento sobre todas as áreas. Veja, conhecimento não, especialidade. Sim. Total. Primeiro, quantas vezes eu já precisei atender clientes cíveis? Sim. Inúmeros. Quantos contratos foram fechados? Inúmeros. Porque tinha um pré-requisito quando o cliente chegou. O cliente olhou e falou, cara, esse escritório aqui tem esse advogado. E, de repente, ele pode me ajudar. Mas eu fui lá atuar na demanda? Não, parceiro, passei pro Felipe. Olha, eu fechei esse contrato aqui, agora o problema vai para a porta da frente, não tá mais comigo. E vice-versa, de já atender clientes criminais, depois passar a demanda, essa semana. E já passar a demanda depois para mim. Então, saber de outras áreas, cara, é fundamental. E com mais um detalhe, em especial para quem atua, por exemplo, em direito do trabalho, direito penal. Você precisa conhecer processo civil. Cara, Ministério Público tá com uma estratégia processual sensacional. Juiz revoga a prisão preventiva. Se ele já revoga a prisão preventiva, cabe interposição de rés, recurso em sentido estrito. Só que o rés não tem efeito suspensivo. O que acontece com a pessoa que estava presa? Vai ser posta em liberdade. O Ministério Público interpõe o rés, e aí ele se socorre do Código de Processo Civil e é ajuíza uma ação cautelar em segunda instância. Para falar o seguinte, o tribunal, eu tenho probabilidade do meu direito, se depois vocês julgarem que o meu recurso ele não deve ser provido, tem reversibilidade, mas se você deixar em liberdade, ele pode fugir. E aí o tribunal analisa a ação cautelar do MP e fala o seguinte, não, vou conceder efeito suspensivo ao rés. Que loucura. Cara, eu não sei se, do ponto de vista processual, né? Do ponto de vista legal, do ordenamento jurídico, eu não sei se isso é mais desleal do promotor pedir ou do tribunal aceitar, cara. Do ponto de vista processual. Do ponto de vista processual eu também acho. A gente não conhece nenhum mérito pra discutir aqui, mas do ponto de vista de lei... E o pior, jurisprudência tá aceitando. Depois fala que o advogado é que age com uma fé processual, né? Mas estou te falando o seguinte, de onde veio a ideia? Lá do processo civil. Do conhecimento processual? Penal? Não. Civil. Então, se você não... Revisão criminal, audiência de justificação para você constituir prova antes. De onde vem isso? Do processo penal? Não, do processo civil. Essa merece um tema. Pessoal, comenta sobre revisão criminal. Aspectos necessários da revisão criminal. Isso aqui dava um vídeo sensacional. Porque é uma coisa que a gente vê o tempo todo, Léo. O tempo inteiro. É o pessoal fazendo revisão criminal, não trazendo a prova nova pré-constituída em juízo. Pedindo audiência. Não. Levando direto pra revisão. Eu já vi revisão criminal pedindo audiência. Pedindo até prova. Eu já vi também. Eu já vi, na verdade, pedir a constituição da prova antes de entrar com a revisão. Mas aí você não faz por meio da revisão. Eu tô falando, eu vi o pedido Na de revisão. audiência na revisão criminal. Pedido de prova. Faltou só botar Não foi embaixo do próprio assim. réu, não, porque o próprio réu pode fazer Não. a revisão, né? Não, tinha um AB e tudo. Era advogado com AB e tudo. E só faltou colocar na petição embaixo assim, processo aprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Faltou só isso. Legal. Faltou só isso. Não, isso Cara, já mas- aconteceu. Tem uns 2 anos que a gente pegou uma demanda assim que foi assustador. Que a gente viu, opa, tava esquisito isso aqui. A família contratou a gente, inclusive, foi um caso de assistente de acusação, e aí a família ficou sabendo da revisão criminal, e aí quando a gente viu aquilo, foi assim, quê? O que tá acontecendo aqui, sabe? A gente, obviamente, se manifestou pela questão do nem conhecimento da revisão, o que aconteceu de fato, né? Não foi nem conhecida. Isso Legal, cara. Vocês trabalharam como assistentes numa revisão? sim. Assistente não, né? Não, foi Foi como advogado da vítima. da vítima. E aí foi um parecer realizado e encaminhado pro Cara, que Ministério bacana. Público. Sim. Interessante. Que, isso. inclusive, o que eu achei legal é que ele foi Processualmente relacionado falando. aos autos. É porque não teria como a gente ingressar ali, né? Sim. Sim.
Mas Foi aí muito foi um top parecer isso. enviado pro Ministério Público, a gente despachou com o MP, e aí o MP seguiu. Sensacional. Retornando àquela questão lá da escolha do nicho, né? Sim. Eu penso que às vezes o nicho pode te escolher. Porque você começou a advogar, quais são os Concordo. clientes que começaram a aparecer pra você? Porque comigo foi muito assim. Na verdade, a necessidade te escolhe às vezes, né? A cara? necessidade do cliente, às vezes, de onde você mora, ou de outras questões circunstanciais relacionadas a isso, elas vão te direcionar para determinado nicho. Mas eu ainda acho que tem como você controlar o nicho, o mercado, para onde você vai. Mas que, às vezes, eu acho que como primeiro ponto de escolha de nicho, veja o que está aparecendo para você. Veja quais são os clientes que brotam. Porque tem cliente que brota, você não vai atrás, ele aparece na tua frente. Então, qual a demanda dele? O que ele precisa? Porque você começou agora a advogar. Se você começou agora a advogar, bicho, não tem nicho, velho. É simples assim. Salvo se você fez aquela questão. Salvo se você direcionou antes. Sim. Mas a princípio você não tem nicho. Porque Seu nicho é o aperto financeiro. Exatamente. Seu nicho são as contas que você quer pagar ou que você quer comprar, sai da casa do seu pai. E não é a sua casa, é a casa do seu pai. Né? E acho que essa daí é exatamente a regra, né? Aquilo que a gente estava falando de uma pessoa durante a faculdade, né? Às vezes já está dentro de um escritório de advocacia, já está ali sendo visto por um escritório, começa a trabalhar num determinado nicho ali nas redes sociais. Esses são fatos isolados, né? Na grande maioria é exatamente isso que o Dudu está falando. Massa. E acaba que você é realmente escolhido, na maioria das vezes, por um nicho, pela necessidade, pelo que aparece. Às vezes por parente, um amigo indicou. E no início de faculdade é interessante, né, cara? Você tá morrendo de medo, aí aparece assim, tô precisando de um divórcio, eu só faço criminal. Aí aparece um cara preso, não, eu só faço família. Enfrentar esse medo no início é muito importante, cara. Claro, com toda a responsabilidade, com toda a integridade com o cliente, mas é muito importante você enfrentar esse medo. Porque você sabe estudar, você sabe pesquisar, você sabe para onde você precisa ir para adquirir a competência para salvar o seu cliente. Você sabe. É possível, depois de 5 anos, depois de ter passado pela prova da OAB, você sabe. Então, enfrentar esse medo, né, para ganhar confiança, ganhar autoridade, ganhar resultado, ganhar respeito, é muito importante. Você sabe que por 50 centavos eu não fui civilista, né? Sabia não. Por 50 centavos. Porque as primeiras demandas que me apareceram, por isso que eu digo que tem como você direcionar. Ou a escolha do nicho. Mas as primeiras demandas que me apareceram foram cíveis. O primeiro contrato que eu fechei na vida, ele foi para pensão alimentícia. Uma regulamentação de pensão alimentícia. A mãe estava com o filho, o pai não ajudava, ela falou, preciso de ajudar. De quem? Era uma prima da mulher do meu primo. Era um favor? Era quase... Léo, o preço que eu cobrei foi quase Foi um favor. 50 centavos. Foi quase isso. Foi um pouquinho mais, mas foi quase isso. Cara, que Com um detalhe. Às vezes a gente, no início, tem que se submeter a algumas coisas, mas eu volto a dizer, não preço, mas algumas coisas. Eu fui na casa da cliente, conversar com ela. Botei meu terno e fui lá na casa dela conversar com ela, explicar pra ela o que seria feito. Praticamente estava tirando do bolso para fazer isso, né? Praticamente. Início de carreira, cara. Sim, mas eu acho que... Mas com um detalhe, eu respeitei valores. Foi bem abaixo do praticado hoje, Sim. por mim, mas respeitei um mínimo de dignidade. Porque senão nem o cliente ia me respeitar. Total. Sim. Agora, isso que tu fez é uma estratégia interessante. Que essa ideia de apresentar, ela tem uma dupla função. Eu não sei se vocês sentem isso, sobretudo em sala, mas quando tu leva o livro e mostra da fonte, eu acho que o aluno também fica um pouco mais confiante da onde tá vindo aquele teor. Ele pergunta pra ti, qual a bibliografia? Claro, hoje a gente já tá há 10 anos em sala de aula, meio que não leva mais toda vez livro por causa do peso, né? A gente já leva o material que a gente já construiu. Mas toda vez que eu vejo assim a questão da insegurança, eu sempre falo para os professores mais novos, eu falo, cara, leva o livro e aí diz da onde tu tirou, então faz um escopo introdutório do sentido de, olha, veio daqui. É quase que uma consequência lógica, assim, o cara é bom porque pegou dali e dali tá a fonte. Porque quando o Eduardo foi na casa do cliente e leva o processo, ele leva a informação, ele deixa o cliente a par de
tudo que ele vai fazer e que está fazendo, ele tem uma dupla função. Primeiro, ele demonstra conhecimento, e segundo, ele reafirma aquilo que ele tá na cabeça, que é a tal da coragem que tu estava falando. Essa função da Cara, coragem, que interessante. ela é você tá muito falando. sensacional. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência, né? Sim. E esses dias eu estava estudando técnicas para driblar o cérebro e controlar a ansiedade. Principalmente a gente que trabalha com alunos que vão fazer o exame de ordem, lidar com os problemas pessoais, com as reprovações, os traumas, os medos, e conseguir se concentrar para estudar, eu acabei estudando mais sobre como lidar com a ansiedade, né? E uma das técnicas que a própria neurociência indica para controlar a ansiedade é você ter um sinal de segurança. Já viu que jogador de futebol às vezes tem a mania de entrar no campo com o pé direito? Sim. Sabe? Aquele cara que beija a E o cruz. tanto que faz o sinal da cruz em si mesmo. Isso que eu ia falando. Até árbitro, pô. Por que eu tô comentando isso? Quando eu ia fazer júri, eu nunca gostei, assim, de ficar usando terno, gravata, essas coisas, né? E pra mim me sentir à vontade, seguro, eu queria estar à vontade também com a roupa que eu tava usando, sacou? Então, eu cheguei aí em um dos júris de calça jeans e tênis, só que eu já entrei com a beca, né? A becazinha. Já entrei com a beca. Pra ninguém me encher o saco, mas pra eu me sentir à vontade, sacou? Eu queria me sentir à vontade. E acontece muito isso aí que o Felipe tá falando, de você ter um sinal de segurança pra você enfrentar aquela situação. Por isso, né, falando do exame de ordem, né, pros meus alunos, cara, vai com a melhor roupa, vai com a caneta, vai com, sei lá, vai com aquilo que é um sinal de segurança para você. E isso tem uma explicação real na neurociência. Você já deve ter ouvido falar de experiência com remédios que só tinha farinha lá dentro. Sim, placebo. Teste de placebo, né? É claro que, na prática, o paciente que estava usando a droga mesmo, né, o remédio mesmo, propriamente dito, ele teve uma melhora mais significativa. Só que o cara que usou, né, o remédio placebo, ele teve melhoras. Ele teve, porque ele acreditava naquilo. Falou, cara, é isso aqui que eu preciso tomar para melhorar. Mente, coragem, autoconfiança. Cara, isso que você falou tem total sentido dentro da neurociência. Tem, e na atuação prática também, porque quando você afirma alguma coisa, quando você expõe aquilo que você vai fazer, basicamente você está, mais uma vez, sabe, se consolidando como profissional que sabe de fato aquele assunto, porque você está explicando. Então, essa é a ideia do nicho, né? Veja, o problema do clínico geral é que ele não vai conseguir fazer isso com uma pluralidade de demandas. Às vezes a gente tem uma quantidade de demandas naquele mercado que você tá, que você acaba sendo escolhido. E você tem esse terceiro ponto, que também talvez seja essa questão da facilidade. Você tem uma facilidade com determinada matéria, você tá ali na sua zona de conforto, e você só vai realmente reforçando e vai utilizando essas técnicas. Vou puxar um ponto, essa pra gurizada que vai fazer o AB. Sabe uma coisa que eu gosto de ensinar nos cursinhos da segunda fase? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu ia fazer peça e tava sob pressão, e eu tava no canetão, eu tinha assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. O primeiro desafio que eu tinha era, como é que eu escrevo excelentíssimo? Juro, eu já tinha escrito, sei lá, 200 mil vezes, aquela era X. E eu, excelentíssimo. Aí muda, né? Ao juízo da... Mas treino é treino, jogo é jogo, né, cara? Cara, na hora, é o que eu te falo, faz um checklist de sucesso, assim, um checklist assim, de coisas que você não vai errar. Porque cada vez que você vai confirmando um acerto, você vai ficando mais forte. Você começa a sustentação oral fazendo o quê? Um relatório. O próprio desembargador pede assim, dispensa relatório? Dispenso, mas ó, excelência e tal. Primeiro, né, boa tarde pra todo mundo, você anotou o nome do presidente, anotou o nome do relator, cumprimentou, ufa, acertou o seu nome? Top, sua AB, bacana. Depois, você vai fazer um relatório. Aí você começa a explicar, ó, demanda versa sobre isso, assim, assim, assado. Você vai fazendo tipo um checklist de conforto. Eu usava muito essa técnica quando ia fazer júri. Ah, sem dúvida. Cara, primeiro que no tribunal de júri é muito comum você fazer aqueles cumprimentos, né? Sai cumprimentando ali todo mundo, né? Enfim, e quando você vira para os jurados, você precisa começar a falar os seus argumentos quando você já controlou o emocional, o nervosismo, e você já sente que os jurados já estão confiando em você. Aqueles jurados que já tá quase assim, né? Você tem que estar confiante com você. E aquele iniciozinho ali, aquele início de nervosismo e tal, cara, usa aquilo exatamente para isso. Cara, eu estudei homilia, né? Quando da pregação. E aí... Melhor o quê? Um livro? Não, a arte de pregar. Ah, A sim, prédica. sim, tá, tudo bem. E aí, uma das coisas que o pastor Joaquim comentava comigo é o seguinte, quando você pega no microfone pra começar a falar, ou quando você vai começar a falar, os 5 primeiros minutos, eles são essenciais.
E em 3 minutos você define se você prendeu ou não a atenção do seu público. E depois você não resgata mais. Então, esse momento de apresentação, de início, quando você controla o seu emocional, para que você possa se expressar de modo claro, objetivo e prendendo a atenção das pessoas, você pode falar ali por horas. Porque elas vão te ouvir. Desde que o seu assunto ele seja coeso, ele seja concatenado. E aí a gente pode lembrar lá da Pedra de Marte em Atenas, há séculos atrás, onde quando um filósofo falava, todos tinham que ficar em silêncio. Só poderia haver interrupção quando? Quando o pensamento daquele que estava falando, ele tinha alguma abertura, alguma lacuna, aí ele poderia ser questionado. Então é exatamente isso que acontece, né? E, de novo, da escolha do nicho. O mercado te escolhe, mas se o mercado não te escolheu, você consegue direcionar isso. Como? Criando a identidade. Criando a sua identidade. Talvez demore um pouco mais de tempo. E aí reclama paciência, que é um negócio que essa geração não tem, né? A nossa geração já não tem muita paciência, porque a gente terminou a faculdade, a gente já quer ganhar igual o pai e a mãe ganham e ter constituído todo o patrimônio que eles constituíram. E eles não fizeram isso do dia pra noite, né? Foi uma vida. Aquilo dali. A gente não entende isso. Então, acredito que essa criação, ou o mercado te escolhe, na questão do nicho, ou você cria uma identidade que vai te levar para aquele nicho. Faz muito sentido. A gente estava falando sobre você é escolhido pelo nicho, né? E o Dudu tá falando para não desistir, às vezes, da sua vocação, daquilo que você queria, da sua paixão. E aí a gente volta a um ponto assim, ó. Tem gente que durante a faculdade se apaixona pelo direito penal. Aprende, sabe, até escolhe penal na prova da OAB. Só que na hora de advogar, parece que dá o cagaço e o cara vai pro cível, vai para outra área, pega ali uma família, indenização, algo do tipo, né? E aí eu acho que vem uma outra questão aqui. Beleza, início de carreira, tal, você precisa entender, você precisa, né, trabalhar, desenvolver. Mas, cara, eu acho que qualquer competência é treinável. Então, a oratória é treinável. Você quer ser um advogado criminalista? Isso é treinável, cara. A virtude da paciência falta muito nessa nova geração. Dudu tá certo. Porque, pensa assim comigo, você tá ali trabalhando, cível, trabalhista, sei lá, enfim, penal, pega uma outra casa. Mas você quer mesmo ser conhecido como criminalista. Paralelo a isso, cara, mergulha em conhecimento, mergulha em oratória, mergulha em estudo, em livros, em cursos, mentorias. Isso faz a diferença. Mas isso faz criar identidade. Exato, não. Esses comentários aqui se comunicam, sim. Porque imagina o seguinte, cada ciência ela tem um vocabulário próprio. Já pegou um relatório médico? Já pegou um relatório de um arquiteto? Já. Cara, são dois extremos. E aí, já pegou uma petição? Uma sentença? Meu irmão, é completamente diferente daquilo. Porque cada ciência, ela tem a sua própria maneira de se expressar. Então, quando a pessoa aprofunda no estudo, ela vai criando essa identidade interna e se exterioriza, sem ela perceber. Sem perceber. Sim. Cara, vou fazer um paralelo aqui com o meu trabalho de mentoria, certo? Sim. Eu tô há menos de 2 anos na mentoria para a OAB. A gente já aprovou quase 3.000 alunos. Uhum. Dentro do Instagram, a gente cresceu assim, sei lá, 300% em 1 ano, certo? Como é que eu cheguei a esse resultado rápido? E que eu considero rápido? Mentoria. Eu tive mentores. Mentoria, cara, acelera muito o processo de uma pessoa. Mentoria, se você pegar o mentor certo, é o cara que vai economizar talvez 5, 6 anos que você aprenderia sozinho ali quebrando a cabeça e o cara já te mostra o atalho seguro que ele já chegou lá. Saber escolher o mentor e você acertar com esse cara vai economizar anos de perrengue na sua vida. A mesma coisa que aconteceu comigo no marketing digital. Então, quando você tem uma mentoria, você alcança esse resultado do nicho que você quer muito mais rápido. Então, você pensa assim, cara hoje formou, pegou a carteirinha, já é advogado com a e tudo, certo? Só que ele quer ser advogado criminalista, mas morre de medo, ele é inseguro, tal, parará. Se ele contrata um mentor na advocacia criminal para mostrar para ele o caminho que esse mentor trilhou, que ele acertou, que ele errou, que ele vacilou, e agora ele sabe qual é o caminho realmente para chegar lá num curto espaço de tempo, esse jovem advogado vai explodir em muito pouco tempo, cara.
Muito pouco tempo. E como que isso é fácil de perceber? Olha para as nossas carreiras. E é só perguntar assim, ó, o que que você faria de diferente? O que que você faria, o que você mudaria no que você fez para alcançar o resultado mais rápido? A gente consegue enxergar isso, não consegue? Muitas coisas. Muitas coisas. E o que vocês levaram, talvez, 3 anos, talvez um mentorado de vocês levaria 6 meses. Mentoria, cara. Você consegue potencializar a sua competência dentro daquele nicho. Cara, e você falando assim, eu lembrei de um negócio, bicho. É muito legal a gente vir aqui e contar as glórias, né? Mas de vez em quando contar umas vergonhas que a gente passou lá no início da profissão é mais difícil. Pô, né? eu tenho um livro. Mas, cara, essa é interessante, velho. Eu fechei acho que foi meu terceiro contrato, já foi um contrato criminal. Eu tinha que interpor uma apelação pro cliente e ele falou, olha, eu acho que dificilmente eu vou ser absolvido, mas eu gostaria de tentar. E me indicaram o senhor, disseram que o senhor é um bom advogado e eu queria, então, fechar esse contrato. Falei, perfeito, vamos fechar. Aí, cara, primeira coisa que eu fiz, lembrava do 593, foi minha prova da ordem. Mas eu falei, cara, eu vou ler tudo. Quando eu li lá, eu encontrei o 600, parágrafo 4º. Você interpõe a apelação aqui e apresenta razões só depois. E eu falei, cara, sensacional. E aí, ganho tempo. E aí veio a intimação, eu juntei a procuração, veio a intimação para apresentar a apelação, e aí eu interpus a apelação. Cara, meti no 600, parágrafo 4º, soltei. 2 dias depois, eu me perguntei, eu falei, mas e agora? Cara, tava escrito que o tribunal ia me intimar para apresentar as razões, era só abrir o parágrafo 4º do 600, pô. E aí, cara, a minha ansiedade foi tanta que eu encontrei um colega mais velho, bem mais velho de advocacia, e liguei pra ele. Falei, cara, eu fiz isso e tô preocupado. Ele, mas você tá preocupado com o quê? Você não perdeu o prazo, você interpôs o recurso. Falei, não, quando que eu apresento as razões? Ele falou, bicho, não tá escrito na lei aí, que é no tribunal? Eu falei, mas como é que vai ser? Pô, cara, o processo vai subir, o tribunal vai te intimar, pô. Falei, só isso? Ele falou, só. Cara, mas a ingenuidade de quando você começa, sabe? E o pior, o dia que eu peguei a carteira da ordem, eu nem pisava no chão, pô. Feliz demais, eu flutuava. Mas aí, pouco tempo depois, eu tava me sentindo um nada. Justamente porque eu não tinha ninguém pra me socorrer. E depois, eu acabei me distanciando desse colega e eu não tinha mais a quem perguntar, cara. Cara, eu tive. Eu não tinha mais pra onde ir. Então, o que eu tinha que fazer? Cara, dobrar, triplicar o estudo. Foi murro em ponta de faca até entortar. Eu fiz o meu primeiro júri com 23 anos. Eu tinha, acho que 10 meses de advocacia. Quando eu terminei o júri, o juiz virou pra mim e falou assim, me chamou de neófito, né? Ele tava debutando ali no tribunal do júri. Ele falou assim, doutor, tem certeza que esse é o primeiro júri? Eu falei, é meu primeiro júri. E por que aconteceu essa surpresa, né? Porque durante a advocacia, durante a faculdade, eu fiz um estágio com um advogado criminalista que o cara era muito mentor. Ele ensinava. Ele me tirava os modelos do computador, eu tinha que refazer tudo de novo. Me levava para entrevista, fazia eu corrigir todos os erros bobos. Às vezes eu escrevia uma coisa e ele falava assim, Léo, escreve assim. No final eu olhava e falava assim, cara, mas não tá a mesma coisa. Só que o jeito que ele colocou estava mais coerente, mais claro. Dr. Jorge Palma. Ele foi assim, um mentor que durante a faculdade, que quando eu me formei, era advogado, eu já estava anos-luz na frente de muitos colegas. Dos colegas que não tiveram a mesma experiência que eu, sacou? Não tô falando que eu era melhor do que os meus colegas, mas eu aproveitei a oportunidade e a experiência que eu tive. Mentoria. Cara, mentoria te faz avançar anos em meses. Então, mesmo que você tenha ido para outro nicho, você consegue voltar para aquele que você realmente quer, gosta, tem paixão, aumentando a sua competência. E uma forma de aumentar a competência é mentoria. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não lembro agora quem foi o influencer que chegou a falar isso, ou se ele utilizou como uma história, mas vou tentar trazer, não idêntico, mas ele pegou e conheceu, ele tinha acabado de formar em psicologia, eu acho que era psicologia, mas aí vocês vão entender o contexto geral. E aí ele procurou a pessoa que tinha maior conhecimento específico de psicologia na região. E aí ele perguntou pra pessoa assim, quanto que é a tua hora? Aí a pessoa foi lá e deu o preço. E ele falou assim, se você me explicar exatamente essa expertise, você me cobra a mesma hora?
Como assim? Não, você me explica o que você passa. E aí ele foi lá e pagou algumas horas para a pessoa pegar e passar aquilo que ela tinha de experiência. Então, ao fim, a pessoa não tinha mais o que transmitir para ele, ele economizou anos de experiência porque ele pagou pela hora. Então, ali, o que que ele fez? Ele pagou pela consulta, ao invés da consulta, ele tinha conhecimento. E ele foi, sugando aquilo ali, ele foi puxando aquilo ali e ele aprendeu justamente com essa ideia do mentor. Eu acredito que todos nós, e eu acho sempre muito importante, achei bonito você ter mencionado quem foram seus mentores, porque às vezes a gente tem mentor durante a escola, a gente tem mentor durante a faculdade, a gente tem mentor pós-faculdade, e eu acho sempre muito salutar lembrar. Eu fui uma pessoa muito abençoada nesse sentido, eu tive ali na AGU durante meu estágio, então eu tive profissionais depois de formado e antes de formado. Um deles, inclusive, das minhas grandes inspirações é o Dudu, nunca neguei. Foi um cara que a gente cresceu muito junto, mas que eu sempre aprendi muito. O outro foi o Goiaba aqui, vulgo Léo Paixão, também que eu tive a oportunidade de aprender bastante. Mas durante o estágio, cara, eu nunca vou esquecer da contribuição. E eu sempre vou admirar a AGU, porque tinha um advogado da União e tinha um servidor, que os caras pediam muito tempo me ensinando, muito tempo. Eu lembro até hoje o número das representações, na época a gente trabalhava no contencioso eleitoral. Então assim, os caras que... Cara, é o Cláudio Ribeiro da Luz e o Dr. Wagner Actomilneia. O Cláudio também formou, o Dr. Cláudio. Cara, os caras me ensinaram. Eles perdiam tanto tempo me ensinando que eu pensava assim, como incomoda esse povo? Mas os caras me passaram uma expertise que meu TCC foi em eleitoral. E assim, não é arrogância, mas em eleitoral da faculdade eu podia dizer com propriedade. Eu sabia mais que qualquer professor que estava lá. Por quê? Porque basicamente era uma matéria... Lembra daquele foco diferenciado de todo mundo? Não era uma matéria... Da graduação, e aí eu aprendi, me foi dado naquela época a oportunidade de trabalhar com aquilo que ninguém trabalhava, ninguém se discutia. E aí, por que você não continuou trabalhando com isso? Porque depois eu conheci outro mentor, me apaixonei de novo por outras matérias e acabei tendo que fazer aquela ideia de, chegou no ponto de quem tenta saber de tudo, nada sabe. E aí foi o momento dessa virada de chave, né? Mas olha que interessante essa questão de como que realmente essa ideia de ter uma pessoa ali que possa te transferir parte desse conhecimento, a ideia de mentoria, até o mais acentuado que eu tinha pensado, ela tem a capacidade de te tornar uma autoridade, que é a ideia da figura da autoridade. Você não precisa desvincular aquilo que você está trabalhando naquele momento. Então, hoje, você tem as suas demandas, o mercado escolheu para fazer aquilo ali, mas tu tens a intenção de, você tem um anseio, você quer dar seguimento naquela determinada matéria, naquela determinada temática, e você conseguiu achar alguém para te dar essa construção, para te passar essa experiência, realmente é o que você falou, competências. Você, claro, tem facilidades, aptidões, mas elas são trabalháveis. São. Né? É possível chegar a essa conclusão. Agora, posso mudar Pode. um pouquinho aqui? O podcast é nosso. Eu sempre, assim, vejo perguntas sobre essa ideia de trabalhar na zona de conforto ou quando fazer a virada de chave da zona de conforto, sair da zona de conforto. O que vocês acham sobre isso? Sobre essa ideia de mantenho naquela zona de conforto aquilo que eu já tenho, ou às vezes fazer uma virada? O que vocês acham nessa modalidade? Cara, eu acho que depende muito, sabe? Eu acho que isso é muito circunstancial, cara. Porque falou pra mim assim, você tem vontade de conhecer outras áreas do direito? Eu falei, tenho. Já tive vontade de me especializar em algumas áreas do direito. Eu cheguei até a comprar livro. Aproveitava Black Friday. Não, de trabalho não. Previdenciário. Não, também não. Mas direito eleitoral. Inclusive, só abrindo um parênteses, cara, direito eleitoral, já viram os prazos, velho? Sim, 48 horas. 48 horas. É loucura, bicho, o negócio. Né? A produção ali precisa ser muito rápida pra você atender o prazo. Tá aí um nicho que de 2 em 2 anos você ganha muito, né, cara? Cara, na verdade, honestamente, é um nicho que se você souber trabalhar, você sempre ganha. Sabe por quê? Porque um ano antes das eleições, você tem as leis das eleições do ano seguinte. Olha que legal. Então, eu ainda lembro daquela época. Olha que loucura. A 9.504, ela tem uma normativa, você tem um código eleitoral, você tem lei complementar e você tem essas leis que antecedem as eleições. Olha que loucura, né? Eu queria muito lembrar o nome do juiz, que tem um livro sensacional. Eu não sei se é Marcos Ramayana ou Ramanaya. Mas, cara, como esse livro era bom. Nossa Senhora da Capinha Verde. Cara, um outro negócio assim, fala assim, você é maluco. Direito financeiro. Maluco. Direito financeiro Você é maluco. Pois é. Não. Você é maluco. Inclusive, eu acho que você podia até se retirar do ambiente. Abraço, João Lelis. O João Lelis. Abraço, João Lelis. Cara, mas é um negócio legal, entendeu? Mas, voltando pro que você tinha proposto, para essa ideia do quando trocar de nicho.
eu penso que não é quando, mas é se. Se esse nicho, você deu um prazo para ele, mas um prazo razoável, e ele não tá sendo rentável o quanto você queria, talvez seja a hora de trocar de nicho. E aí essa mudança. Mas, cara, qual o prazo razoável? Tudo depende de outras circunstâncias. Vou colocar o meu exemplo. Velho, morava na casa de papai e mamãe. Eu tinha possibilidade de arriscar. Era muito novo. Então, eu poderia arriscar. Então, eu botei o nicho de quantos anos? Cara, fui até muito paciente, porque eu comecei a advogar com 23. Falei, cara, se até os 28 não tiver me dado retorno, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Passou dos 28, eu dei certo, eu vou ser advogado, vou continuar no nicho que eu tiver. Então, foram 5 anos que eu coloquei. Eu acho 5 anos um bom prazo. Independentemente da idade. Mas desde que você tenha um conforto, desde que você tenha uma outra fonte de renda. Porque foi uma época também que eu comecei a ser professor, então eu tinha outra fonte de renda, conseguia me sustentar ali e depois seguir o jogo. Agora para e pensa. Um cara que é casado, tem filho, para mudar de nicho, eu penso que para ele arriscar o nicho deveria ser algo em torno de 2 anos. E aí sem grandes perspectivas do seguinte, vou ficar milionário em 2 anos. Não, não é assim. Você vai ter dinheiro para pagar suas contas, para um lazer, para um conforto para sua família. E a partir daí é que tá dando certo. Porque 2 anos na advocacia é muito pouco. E se a gente falasse, por exemplo, talvez as grandes mudanças temáticas, elas dão um susto. Mas talvez, e se a gente pensasse nessa virada de chave como um subnicho dentro da sua especialidade? Cara, posso? Claro. Acho que o que o Dudu tá falando é transição de carreira. Ah, sim. Quando você faz transição de carreira, você precisa ter um mínimo de segurança. Você não pode ser irresponsável e falar assim, não, hoje eu sou criminal, amanhã eu quero ser civilista. Cara, não é assim que funciona. A não ser que realmente você tenha ali um fundo financeiro, uma reserva financeira super tranquila, sossegada, você faz o que você quiser, né? Mas assim, essa transição de carreira, de nicho ou de subnicho, eu acho que em outras palavras que o Dudu tá falando aí de conforto, é segurança. Segurança para realmente fazer aquilo que eu quero fazer. Mudar para o nicho que eu realmente quero fazer. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto muito de sala de aula. Gosto muito de sala de aula. Só que sala de aula consome tempo, né? Trânsito, prova, correção, aquelas coisas todas, aquela parte chatinha, né? Sim. E eu descobri um outro nicho que eu me apaixonei muito, que foi o digital. Levar o meu conhecimento para o digital, escalável. E só que no primeiro momento, aquilo não era sustentável, não era rentável para mim. De tal maneira que a minha transição foi assim, eu lecionava 9 turmas. Eu fui diminuindo para 8, para 5. Hoje eu tô com 2. Por quê? Porque eu fui criando aqui uma transição, um período de transição para me dar uma segurança aqui, enquanto eu gastava aqui, eu investia aqui, sacou? Volto a dizer, eu estava indo para um nicho que eu não dominava, não tinha competência, então eu precisei investir em mentoria, em conhecimento, em curso, em tempo, em madrugadas. Só que isso aqui era investimento, gasto naquele momento, né? Investimento, mas tinha que tirar do bolso. Então, essa transição eu fiz de certa maneira que eu ia diminuindo aqui, aumentando aqui, diminuindo aqui, aumentando aqui. A tal ponto que no próximo semestre a minha ideia é 100% digital. Então, acho que essa é a questão. De sair de um e ir para o outro você precisa ter um planejamento de transição. Quando você faz esse planejamento de transição, isso te dá segurança para você não fazer uma besteira. Principalmente se você não tem lá aquela reserva financeira, você tem família, você tem pessoas que dependem de você financeiramente. Não dá pro cara acordar uma segunda-feira de manhã e falar, cara, a partir de agora eu sou civilista. Pô, mas até ontem à noite, antes de dormir, tu era criminalista. Como é que você mudou assim, cara? Não é assim. Até você se tornar especialista vai demorar. Então, eu acho que essa mudança essa transição de nicho, eu acho ela extremamente arriscada. Dá pra ser feito? Dá. Mas altamente arriscada a depender do seu contexto. De uma hora pra outra. Não. Sim. Viável. Eu vejo alguns colegas advogados falando, não vou advogar mais nessa área aí não. Por quê? Não, porque não tá dando dinheiro. Cara, peraí, pô. Qualquer área do direito dá dinheiro. Perfeito. Tem alguma coisa de errado. Talvez não é a área do direito que seja errado, talvez seja você. E aí eu volto àquele outro ponto. Às vezes falta competência, falta garra, falta entrega, falta comprometimento. Porque é chato. Estudar é chato, pô. E aí você precisa ser comprometido com isso, cara. Senão, qualquer área não será rentável. Qualquer área não será rentável.
É assim, cara, o mercado não perdoa gente preguiçosa. Seja área criminal, seja área eleitoral, civil, o mercado não tolera pessoas preguiçosas. Assim, o sucesso é incompatível. Aí o cara fala assim, não, eu quero ser civilista ou trabalhista. Muita gente vai para a área trabalhista porque tem honorários mais imediatos, não é isso? Sim. Né? E só que o cara chega lá num determinado momento e se frustra. Esse cara é preguiçoso. O cara não estuda. O cara não aumenta a competência dele. Ele não faz uma atualização. O cara não estuda jurisprudência. Dali a pouco fala, esse negócio aqui não dá certo, não. Claro que não dá certo. Você não é competente para aquilo. E aí não é uma questão da área, de gostar ou não gostar. É você se tornar uma pessoa virtuosa, disciplinada, estudiosa, comprometida com aquilo. Aí sim, você pode dizer se quer ou não aquela área. Léo, olha que interessante isso que tu falaste. Algumas pessoas, né, me procuram para a parte de processo civil. Então, como todo mundo sabe, tem uma técnica de processo civil, sou professor de processo civil, atuo bastante com processo estratégico de processo civil. E um produto que as pessoas buscam muito é o quê? É orientação processual. Sabe quem me contrata, assim, constantemente no escritório? Advogados para auxílio com processo em curso. Olha que legal. E não é pela questão meritória. Tudo sabe, já foi assim, sobre a questão de estrutura de agravo interno do Supremo. Estrutura de RESP para o STJ. Como que funciona uma prescrição intercorrente. E essas pessoas, mais recente agora, né? Questão de acompanhar, é meramente a ideia de auxiliar na construção ou então na ideia como um todo do processo da pessoa. Eu não preciso nem peticionar. Então, já aconteceu lá da Bahia mesmo, já aconteceu algumas vezes de ser contratado só para orientação sobre o Tribunal Superior. Só como a forma como tem que ser. Assim, como que eu faço uma prática referente a isso? Como eu faço, por exemplo, vamos pegar conhecimento, muito comum, questão de provas, quando pedir provas. Poxa, é um processo assim muito delicado. Aí, trazer uma questão interessante daquele processo altíssimo que teve sobre a teoria da asserção, lembra que a gente pegou e assumiu esse processo? Cara, Teoria Geral do Direito Processual, TGP. E aí o cara entrou em nome próprio, mas na verdade era da empresa, a outra parte foi revel, a juíza sentenciou e julgou improcedente. Aplicou a teoria da asserção. Só que quando a gente foi levar isso para tribunal, antes de sustentar, porque eles proveram, eu fui despachar com os embargadores, falei assim, nossa doutor, que apelação interessante. É uma aula de processo civil sobre teoria da ação. Que de fato, ali existia uma tese que era puramente processual. E a gente não tá falando de um valor pequeno, Léo, a gente tá falando que era 500 mil? 500 e algumas coisas, né? Passava um pouquinho. Passava um pouco de 500 mil, não era um dinheiro assim, sabe? Era uma coisa relevante. E o que salvou foi uma tese processual. Então acaba que, cara, é isso. O Eduardo falou uma coisa e tu reiterou. Quando descobre aquilo que tu acaba tendo proficiência, pode ser em bater palma, mas se você for o cara que bate palma da melhor vai ser forma, contratado para todas as festas. tu vai ser o cara que chama atenção. É isso Sempre mesmo, tem uma cara. palma que destoa. É brincadeiras à parte, mas você já fez um ovo? Seu ovo é diferente da sua mãe, do seu pai. E acaba que cada um tem a sua especialidade. É uma competência que você pode desenvolver, cara. E você pode chegar a um ápice, senão era tudo muito exato. E não é. O bom nas ciências humanas como um todo é que ela não é exata. Você pode realmente se tornar melhor naquilo e se tornar tão proficiente que as pessoas te busquem para aquela circunstância. Isso é muito fera. Cara, e isso é uma cascata, né? Você escolhe o seu nicho. No caso do Felipe, né? Processo civil, Sim. processualista. Aí, a partir do nicho que você escolhe, você começa a ter mais experiência, porque você começa a pegar mais casos. Você começa a ser mais especializado, porque mais experiência, mais especializado você é. Não é mais um conhecimento empírico. Que eu li na doutrina do Daniel Amorim. Não. Que excelente. Que é top, que é top. Eu vivi isso, eu fiz isso, eu trabalhei já com isso. Né? Então, assim, isso aumenta o valor dos seus honorários e você se torna referência. É uma cascata, cara. Então, você não se torna referência sendo clínico geral, você se torna referência dentro de um subnicho em que você tem muita experiência, você aumenta a sua competência estudando cada vez mais. Claro, os seus resultados acaba se comunicando com outras pessoas, você tem mais cliente, mais resultado, mais cliente, mais resultado, e por aí vai, efeito cascata. Mas desde que você realmente consiga ser nichado. Os grandes nomes de advogados que a gente conhece no Brasil, você sabe dizer, é criminalista, é civilista, é trabalhista, é tributarista. Então os caras se tornam referência nesse sentido. Criou identidade, né? Criou a identidade. Que aí você direcionou o nicho.
Você estava falando sobre isso aí, eu vejo que tem essa ideia de você poder se construir, virar referência, depois ela te traz um retorno que é muito legal para além do dinheiro, sabe? E esse retorno, a felicidade do cliente, a paz que o cliente tem quando ele chega no escritório, você resolveu o problema dele, e ele reconhece aquilo dali. Cara, isso é muito legal. Isso é uma experiência que poucas pessoas vão ter na vida. Seja porque escolheram outra profissão, e aí, claro, qualquer caminho que você escolha, né, ele tem um sabor e um dissabor. E mas algumas alegrias próprias de quando você consegue construir esse nicho. O problema chega todo desconstruído. E você, pelo conhecimento teórico e empírico, consegue ajustar como se fosse um cubo mágico. Resolver, entregar para o cliente, ele olha e fala, cara, obrigado. Ontem eu vivi um sabor e um dissabor. Ontem duas sentenças criminais saíram do escritório. Uma para condenação e outra para absolvição. Cara, o caso da absolvição vale até depois... eu vou contar logo agora, velho. Eu fiquei muito feliz com esse caso. O caso foi o seguinte, o cara saiu numa boate com os colegas de trabalho, num barzinho com os colegas de trabalho, e eles começaram a beber muito, e os amigos do trabalho foram embora, ele ficou com mais uma pessoa, e vieram duas moças para a mesa dos dois, elas começaram a conversar com eles e tal, e aí esse cliente chamou a moça para sair. Falou, vambora. Ela falou, vamos, mas eu quero beber mais ainda. Ele, tá bom, vambora. E aí eles saíram do bar. Cara, quando outro bar. Eles iam pra outro bar. Eles chegaram aí pro outro bar. No outro bar, ela falou pra ele assim, eu quero ir ao banheiro, mas quero ir ali. E apontou pra ele, bicho, uma espécie de uma barraquinha que tinha fechada atrás, né, assim, do bar onde eles estavam. E ele foi. Quando chegou lá, ela não queria ir ao banheiro. Ela queria ter relação sexual com ele. E aí ele falou, cara, vamos pra casa. Ela falou, não, eu quero ir no meio da rua. Ele falou, não, vamos pra casa. Ela falou, não, não quero. E aí ele foi embora. E ela começou a xingar ele, brigar com ele. Bêbada. Cara, bêbada. Bicho. E ele foi embora pra casa. 3 meses depois ele recebe uma intimação. Putz. A intimação pra apurar um fato em que essa moça foi vítima de roubo. Ela teria entrado no carro de uma pessoa, essa pessoa trancou as portas, levou ela para uma outra região administrativa, pegou mais 2 colegas para empreitada criminosa, levaram ela para uma terceira região administrativa, subtraíram os bens dessa moça, agrediram ela e urinaram nela. Caraca. Mas não teve estupro. Mas teve todos esses atos horripilantes. Eu sentei com um cliente, ele falou, doutor... Ela foi mesmo vítima disso. Foi vítima disso. Ela foi vítima disso. Ô, doutor, eu não sei porque que tô sendo acusada. Aconteceu isso. Quando chegou pra gente, não foi mais inquérito policial, já era ação. Já era pra resposta à acusação. E aí, ele falou, olha, tô com esse problema aqui e preciso que ele seja resolvido. E tá, mas vem cá, você tava onde? Ele falou, não, eu fui pra casa. Beleza. E aí, o que você falou de experiência empírica e teórica. Fala, cara, eu tô no século XXI. Como é que eu provo que esse cara foi pra casa? Olha que massa. Meu irmão, georreferenciamento do celular dele. Falei, irmão, me dá tua senha e o login. Me dá teu login de e-mail e tua senha. Ele falou, tá aqui. A hora que eu abri, cara, mostrando a hora que ele saía de um bar pro outro, desse outro bar que ele ia pra casa e ficava lá até às 7 da manhã. Sensacional. E aí você pode pensar, falar, poxa, mas espera aí. Ele pode ter ido pra casa e de casa voltado pro bar e pegado a menina. Porque a menina não lembrava da noite mais. Ela só lembrava que ela tava no primeiro bar. E do primeiro bar, ela já... lembrava dele. Exatamente. E do primeiro bar, ela já acorda. Porque ela tinha bebido muito. Ela diz que tem um despertar que no meio da transição dos bares, o autor do fato teria parado pra pegar 2 comparsas em tal lugar e teria ligado pros comparsas. Caraca. Fala, cara, peraí. Se ele passou a noite inteira em casa, ele não usou o celular. Porque se ele tivesse usado o celular, porque ele poderia ter colocado em modo avião, mas se ele tivesse ligado pra alguém, o celular teria que ter saído do modo avião, certo? E aí, o que teria acontecido? O georreferenciamento teria acusado que ele estava naquele lugar. Cara, e aí eu construí, a gente fez uma construção, né, o escritório fez essa construção do georreferenciamento dos passos dele, da hora onde ele saiu, da hora onde ele chegou no bar, de quando ele foi pra casa, até quando ele ficou pra casa, registrando pro juiz e deixando muito claro que se ele tivesse sido o autor da ligação, isso teria ficado registrado de modo tecnológico, porque ele não teria como mentir sobre isso.
E aí o celular dele mostra o georreferenciamento no intervalo de sono, ele em casa e só saindo para trabalhar. E aí mostra onde ele ia pro local de trabalho. E aí, associado a isso, provas testemunhais, no sentido de quem estava com ele no bar, que hora saiu, como saiu, quando ele saiu. E aí, do outro lado, nós tínhamos o Ministério Público e a assistente de acusação. Os dois pediram condenação e a gente, com base em toda essa estrutura, que aí já foi até uma questão mais tecnológica, né? A gente conseguiu a absolvição. Mas isso só foi possível por causa da sacada, né, cara? Sim. Cara, século XXI. Eu preciso começar, e aí isso é uma questão para advogado, né? O advogado precisa começar a usar a tecnologia Total. a seu favor. Porque em alguns casos não vai adiantar a prova testemunhal. Prova testemunhal, nesse caso, não seria suficiente. Eu teria o cliente condenado e, com um detalhe, inocente. Ele teria sido condenado, pena 4 a 10 anos, aumentado mais de 1/3 até a metade. Então seria essa a consequência pro cara. Mandou mensagem ontem, todo feliz. O oficial de justiça foi até a casa dele entregar a sentença absolutória. Cara, Não tem preço. Não tem, cara. agora vamos ser sinceros. Me bota pra advogar num processo trabalhista pra você ver o que vai acontecer. Cara, Vai do cara sair preso. esse nível, assim, modéstia à parte, mas esse nível de qualidade não vai estar lá. Porque não é meu nicho. Simples assim. Você falou que ia falar também do caso da condenação. Vai falar aí? Do de sabor. Do de sabor? Ah, não, do de sabor foi só a experiência. O de sabor eu deixo pra depois. Eu queria fazer um gancho. Eu atuei num processo lá no Tocantins, que o processo já tinha transitado julgado, o cara condenado e tal. E a tese para anular foi que ele não foi bem defendido. O cara que defendeu ele era um bom advogado civilista. E aí, qual foi a tese que a gente usou no processo? É o mesmo que pegar um cirurgião cardíaco e fazer uma cirurgia no cérebro. Ambos são médicos. Exato. Mas O cara pode ser bom ali no coração, mas a cirurgia é no cérebro. Entende? A atuação criminal. O cara pode ser ótimo civilista. Tanto é que na defesa escrita a gente percebeu erros grosseiros, inclusive de artigos revogados. A gente sabe que o CPP teve uma grande reforma em 2008, que transformou aquelas 3 audiências, né, numa audiência una, interrogatório que era primeiro passou a ser último na audiência, tal. Enfim, aquela mudança do trido legal da defesa prévia para a resposta à acusação em 10 dias, enfim. E já tinha passado, o ano era de 2010, e o advogado ainda estava usando os artigos antigos, revogados, alterados pelo CPP em 2008. O cara foi condenado e tal. A gente nem chegou a entrar no mérito, a gente só pediu a anulação, provando o prejuízo, obviamente, né? Porque tem uma súmula, né, do STF que vai falar assim, que a ausência de advogado é nulidade absoluta, tal, né? Mas a deficiência na defesa, né, gera nulidade relativa, e, portanto, precisaria provar o prejuízo. Mas o prejuízo estava evidente ali. O advogado ainda estava usando artigos revogados 2 anos antes para a defesa. A importância de você nichar, de você realmente ser especialista naquilo, cara. lá no escritório teve um caso que a namorada do cliente é advogada. E aí ela fez uma pergunta, era um caso delicado da área do time criminal. E aí ela fez uma pergunta assim pro responsável. Fulano, você não vai apresentar a contestação, não? Criminal. Em audiência? Não, assim, num diálogo, entendeu? O namorado tava do lado e assim quis mostrar. Eu posso falar um detalhe, a resposta à acusação já estava protocolizada, tá? Ela já sabia, mas ela queria porque queria uma contestação. Teve isso mesmo. Eu posso comentar aqui que eu já recebi uma mensagem de um colega advogado perguntando qual era o momento de rolar as testemunhas no HC? Quer saber a minha resposta? Eu falei assim, do mesmo jeito que você arrola testemunhas no mandado de segurança. Mentira, Léo. Que maldade. Claro, no primeiro momento foi isso que eu respondi, foi zoeira, depois eu expliquei pra ele que de fato não tinha como você arrolar testemunhas na habeas corpus. Foi por mensagem? Foi, cara, já existia o WhatsApp, querido. Não era mais o Catatal, não, né? Cara, olha que eu imagino o cara lendo essa mensagem, eu queria ver a cara dele. Mas é isso. Mas eu tenho pra mim que quando eu respondi isso, ele foi pra lei de mandado de segurança. Eu tenho pra mim. Porque ele não riu, ele não brigou, ele não falou nada. Ele ficou um tempão.
Entendeu? A gente fala num podcast pra você tomar cuidado com o ego dessa questão, aí vem o camarada, vai lá e me solta essa. Meu Deus do céu. Mas foi legal, foi legal. Também tinha intimidade com o cara também pra falar isso. Mas aqui, pra gente também não ficar delongando muito, porque hoje foi muito produtivo. Se pudesse dar uma dica geral pra gente encerrar bem assim pros nossos, né, espectadores e ouvintes, o que vocês dariam assim de encerramento, de dica final, para que a gente pudesse terminar esse podcast com essa temática tão interessante, que seria a ideia de nichar a sua atuação profissional, a sua atividade profissional, que seria aquele resumo, aquele escopo final que você sugeriria depois desses 10 anos? Cara, eu penso que criar a identidade do nicho que você quer assumir, como um profissional que sabe o que está fazendo, e ter paciência. É uma expressão que às vezes usam, Roma não foi construída em um dia. Foi um império, mas não foi construído em um dia. Então um pouquinho de paciência é essencial para a constituição de uma boa carreira. Cara, busca o quanto antes um nicho. Busque. Não deixa ser levado pelas circunstâncias da vida. Busca essa transição, mas busque ser nichado. Diria até subnichado, né? E tenha um mentor. Se você quiser economizar anos de perrengues na sua vida, tenha um mentor. Bacana. Bem, eu acho que o meu vai ser um pouco mais digital. Não espere a vida te cobrar. Se antecipe. Não espere você estar ali no fim do curso. Não espere quando o problema aparecer. Se antecipe. Porque aqueles que não se antecipam, eles não estão preparados para o problema. E aí o problema vem enorme e você não se preparou, infelizmente. Como lidar depois com a gestão de crise? Tony Robbins, ele fala, né? Antecipação é poder, né? Antecipação é poder, de fato. Se o cara já tivesse a consciência, tiver esse caminho, essa rotina durante a faculdade, total, o cara já vai chegar na advocacia explodindo já. Excelente. É isso. Senhores, um prazer estar aqui com vocês. Você mudou seu Instagram? Ainda não. Ainda continua Aquele texto. Aquele jornal lá? O nickname Eduardo, underline. Como é que é? Eduardo, underline, AX, underline, Farias. Cara, era o que dava na época. Eu demorei pra caramba pra criar um Instagram. Os maias, eles faziam isso daí. Eles colocavam underline, AX, 2 pontos, bolinha e números. Cara, era o nome que tinha. Gente, mas apesar disso, sigam o professor Eduardo. Vocês não vão se arrepender, não. Vale a pena gastar esse tempo inteiro escrevendo lá na o Instagram dele. Ele dá dicas de direito penal, processo penal e vida fitness. Ele é um cara que foi melhor ter ido. Hashtag foi melhor ter ido. Bem, então, encerrando o programa de hoje, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Como sempre, é um prazer. Se você puder, segue a nossa página no Instagram, acompanhe também no YouTube o podcast Pode Advogar. É um projeto que a gente fez com muito carinho para todos vocês. Deixe aqui nos comentários suas sugestões, deixe seu like, se inscreve no canal, segue os professores, sempre cada um trazendo ali um pouco de conteúdo a mais nas suas páginas, nas suas redes sociais. O meu é prof.rossi. Eduardo, underline, AX, underline, Farias. Gente, por favor, escrevam aqui embaixo. Coloca aqui o embaixo. Instagram dessa pessoa. Pra alguém copiar e colar, pra facilitar a vida das pessoas. Cara, já deixa o link, pô, da minha página. Vamos deixar o link. Vamos deixar o link. E o nosso querido prof.leopaixão. Excelente. Então é isso, agradecemos e até uma próxima.